depois de 2 décadas de negociações, o Mercosul e a União Europeia fecharam na sexta-feira um acordo comercial. Ainda leva um tempo para essas medidas entrarem em vigor, mas a expectativa de retorno para a economia brasileira é muito favorável. A Priscila Asbeck está numa corretora de investimentos aqui em São Paulo. Ô Priscila, qual que deve ser o impacto, qual é a avaliação aí desse acordo para o mercado financeiro e os negócios no Brasil? Bom dia para você. Oi, Boni, bom dia a todos que nos acompanham. Já houve um impacto, ainda que leve, na sexta-feira, então a Bolsa vinha fechando em baixa, né? E aí teve uma reação positiva do mercado, a Bolsa fechou em alta de 0,24% na sexta-feira. Mas por que esse impacto ainda é pequeno? Porque os frutos desse acordo devem ser colhidos no longo prazo. A gente vai mostrar então para vocês alguns dos destaques do acordo que foi feito então entre União Europeia e Mercosul na sexta-feira. Juntos, esses blocos reúnem quase 800 milhões de consumidores e representam 25% do PIB mundial. O comércio entre os dois blocos somou 90 bilhões de dólares em 2018 e a previsão do Ministério da Economia é que o acordo tenha um impacto de 125 bilhões de dólares no PIB em 15 anos. O Brasil também deve receber 113 bilhões de dólares em investimentos e as exportações devem aumentar em 100 bilhões de dólares. Essas são as previsões do Ministério da Economia do impacto desse acordo nos próximos 15 anos. A gente vai mostrar também um panorama sobre as tarifas, né? Então, como que ficam as tarifas entre Brasil e Mercosul? Vão ser eliminadas, entre Brasil e União Europeia, vão ser eliminadas tarifas de produtos agrícolas de grande interesse para os exportadores brasileiros, como frutas, café, suco de laranja e peixe. O Mercosul vai passar a ter preferência nas exportações, com redução de tarifas de cotas para o mercado de carnes, açúcar, etanol e ovos. E na importação de produtos europeus, a maioria das tarifas vai ser retirada. Então, com destaque para os produtos como queijos, vinhos e outras bebidas. Parte dos produtos derivados de leites também poderão ser importados sem imposto. Então, uma cota desses produtos vai ser importada sem impostos. E os automóveis, os produtos químicos e farmacêuticos, roupas e calçados vão ter a tarifa zerada. Ou seja, essa tarifa não vai ser eliminada de forma definitiva, mas vai ser zerada por um momento. E esses produtos devem ficar mais baratos, então, para o consumidor brasileiro. E quem vai analisar com a gente os impactos desse acordo hoje, né, e no futuro aí, é o Luiz Gustavo Pereira, que é estrategista-chefe da Guide Investimentos. Tudo bom, Luiz Gustavo? O impacto desse acordo deve vir no longo prazo, né? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro já falou que ele deve entrar em vigor em 2 a 3 anos, porque depende da aprovação aqui no Congresso e também do Parlamento Europeu, né? Como que o mercado está recebendo essa notícia? Olha, eu acho que é um processo de negociação que já vem se arrastando há 20 anos. Então, apenas a sinalização de você ter um avanço nesse acordo é positivo, é interessante, mas esses frutos, de fato, vão demorar algum tempo ainda. A gente vê que uma série de produtos vão ser zerados, alíquotas. Hoje, por volta de 24% dos produtos da Europa tem, de certa forma, algum tipo de isenção tarifária. E agora a gente vai poder chegar a quase 90% desses produtos com algum tipo de isenção. Então, isso, de certa forma, é muito interessante, aumenta a capacidade de atividade aqui no país e, consequentemente, os investimentos também do bloco europeu, que é muito relevante no contexto global. E você estava explicando, então, que na sexta teve um certo impacto positivo no mercado, esse acordo, mas ainda não tem um impacto tão grande, porque ele entra em vigor mais para frente. O que tem impactado, então, a Bolsa nesses últimos dias, já que ela fechou, você estava contando ali para mim, foram 7 dias acima dos 100 mil pontos, né? Que era uma barreira psicológica do mercado. Exatamente. Os juros baixos estão favorecendo bastante o desempenho do mercado. Lá fora também tem uma expectativa que os juros se mantenham relativamente baixos. E isso acaba favorecendo muito as empresas, né? Com esse custo de capital mais baixo no mundo. E, consequentemente, na mesma reunião onde a gente teve um avanço desse acordo da União Europeia, a gente tem o G20 com os Estados Unidos e China chegando a um potencial acordo ou pelo menos uma trégua em relação aos conflitos comerciais que a gente está vendo entre esses dois grandes países. E para essa semana, qual que é a expectativa? Reforma da Previdência deve mexer com o mercado? Aqui, local, a gente está 100% alerta aos acontecimentos do cenário para aprovação da reforma da Previdência. A gente tem a comissão especial, que atrasou uma semana, mas ainda o cronograma como um todo da aprovação da reforma ainda parece ter uma aprovação na Câmara dos Deputados antes do recesso e depois, no começo do segundo semestre, ou seja, da volta do recesso, a gente terá muito provavelmente a aprovação no Senado também da reforma da Previdência.
Hoje, se você fosse colocar assim, em termos percentuais, quanto que reforma da Previdência e fatores internos mexem com o mercado e quanto que os fatores externos mexem? Olha, eu diria que o fator externo ainda tem uma relevância muito grande dentro do comportamento por aqui. Eu diria que por volta de 60% mercado externo, 40% aí a aprovação da reforma da Previdência. Os dois fatores andando juntos, do lado positivo, o mercado tem grandes chances aí de continuar acima de 100 mil pontos e conseguir atingir novos patamares históricos de alta. Tá certo. Luiz Gustavo Pereira, muito obrigada pela entrevista. Volto com você, Burnier. Muito bom. Priscila, muito obrigado. Obrigado ao seu entrevistado. Bom dia para vocês. Bom, Norato, a gente sabe que esses acordos, eles realmente precisam ser referendados, etc. O Globo traz uma informação hoje interessante, que a parte econômica desse acordo com a União Europeia, ela pode até entrar em vigor mais cedo, no caso aqui do Brasil, desde que o nosso parlamento aprove essa parte e que o parlamento europeu também aprove. Não precisa ficar esperando a Argentina, Uruguai, Paraguai, os parlamentos para entrar essa parte econômica. Você acha que, diante da boa notícia que pode ser, que é, sem dúvida, e que pode ser para gerar divisas para o Brasil, quanto tempo você acha que demora para entrar em vigor essa parte econômica? Em geral, esses acordos tendem a demorar de 1 a 2 anos se tudo correr muito bem. Mas eu acho que tem dois impactos extremamente positivos para o que aconteceu. Primeiro, é um impacto geopolítico. A América Latina estava meio abandonada, principalmente o Mercosul, estava meio distante do eixo Ásia, do eixo nova economia chinesa, tudo mais, e está distante dessa briga comercial. Então, a hora que a gente faz esse acordo com a União Europeia, o nosso cacife internacional melhora. E tem um impacto imediato agora, que é a atenção que os mercados brasileiros vão ter que ter com competitividade. Quer dizer, para você continuar exportando para a Europa, exportar produtos agroindustriais, para exportar produtos industriais, você vai precisar ser competitivo e seguir as regras que o mercado europeu determina. Então, tem um impacto de competição aqui dentro que nós vamos ter que nos alinhar a esse panorama internacional de competitividade, melhorando a nossa capacidade de produção. Então, mesmo que o impacto econômico real demore 1, 2 anos, quer dizer, diretamente a gente já é obrigado a começar a se direcionar para ser um player global. Isso é muito bom. Ô, Júlia, antes de você fazer uma pergunta para ele, eu vou fazer uma pergunta para você, porque acho que tem uma questão aí que está pingando, que é a seguinte. Essa aprovação do acordo do Mercosul com a União Europeia meio que teve que mudar um pouco o discurso do governo Bolsonaro, né? Que o governo Bolsonaro vinha desde a campanha falando muito mal do Mercosul. Você se lembra, inclusive, durante a campanha, que o Paulo Guedes deu uma resposta muito dura para uma colega nossa do Clarim, né? Que, não, prioridade zero Mercosul, tarará, não me lembro exatamente o que ele falou. E agora o Bolsonaro teve que meio que reajustar a sua crítica política ao Mercosul, porque o acordo é bom, né? O acordo é bom e o acordo estava avançando já no governo Temer, né? Isso. Com Aloysio Nunes Ferreira e com José Serra. O acordo ficou adormecido um tempão durante a gestão do PT e aí foi retomado. E quando você tem um discurso que é uma retórica de campanha, você tem a vida real. Então, quando o ministro assume, de fato, o Ministério da Economia, ele vê quais são as vantagens de você ter o acordo firmado, inclusive em termos de abertura comercial, que era uma coisa que ele sempre defendeu. Ele sempre foi favorável que o Brasil se abrisse mais, tivesse uma abertura comercial maior. Então, nesse sentido, o acordo está alinhado com o que ele pregava. Agora, de fato, tinha uma má vontade com o Mercosul. Política, né? Política, mais uma má vontade econômica. Né? E achava que o Mercosul, por você ter que negociar em bloco, colocava restrições ao Brasil, amarras ao Brasil. O Brasil deveria se soltar dessas amarras e negociar com quem fosse interessante. Mas, no final das contas, eles mesmos, inclusive o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é alguém apontado com uma carga ideológica grande no governo, acabou optando pelo pragmatismo. Então, foi uma visão pragmática e ponto para o governo nesse sentido. Ponto para o governo, claro. E a própria Argentina, ela também percebeu que isso pode ser uma tábua de salvação da economia dela. Quer dizer, à medida que ela negocia com a Europa, ela tem capacidade de exportar mais para lá também, não é? Exatamente. Para o Macri é ótimo. Para o Brasil também, que o Brasil apoia, de certa maneira, a reeleição de Macri, porque considera a volta da Cristina que está na outra chapa ruim.
Então, Macri ganha um discurso favorável. Aliás, os argentinos exploraram bastante isso. Tem eleição agora em outubro na Argentina. Eu ia te perguntar sobre a discussão em relação à indicação geográfica dos produtos, porque com esse acordo o Brasil ganhou a indicação geográfica de café, cachaça, mel, o que é positivo, mas também vai perder, por exemplo, conhaque, prosecco, não vai poder usar, vai ter um tempo de se adaptar. Então, o mercado brasileiro, o produtor brasileiro que usa lá na sua garrafa conhaque ou que coloca o prosecco, vai ter que tirar. Agora, é interessante isso, porque essa procedência geográfica, a indicação geográfica, desculpa, ela tem um impacto mesmo na hora de você comprar o produto. O consumidor paga mais, tem até pesquisas que mostram que paga mais quando está escrito que é champanhe. Então, veio da região de Champagne, né? O brasileiro é muito inventivo. Eu acho que a questão da marca não é um problema, né? Eu acho que o grande fato é que nós vamos ter um mercadão aberto para nós. Quer dizer, se a gente se adapta a essas restrições, eu tenho visto algumas notícias, algumas informações de que o acordo pode criar alguns percalços na nossa economia. Eu acho que não. A gente dribla esses percalços e consegue ganhar um mercadão de produtos e força a gente a ser mais produtivo e competitivo. Então, a nossa marca cachaça vai continuar indo ali e a gente se adapta para o Prosecco por algum tempo. Cachaça da região da Champagne. Vai ser mais ou menos isso. Norato, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Boa semana para você. Muito obrigado, Juliana.